Queridos amigos e alunos da família Eletrônica Fácil, e aí? Tudo tranquilo, tudo na paz? Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, está começando aqui, curte eletrônica, não esquece de se inscrever e deixar o seu like e ativar o sininho aí das notificações, porque o YouTube está trapaceando, não está compartilhando os nossos conteúdos aí com você. Então vamos juntos, que juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais longe, tá? Então aqui no plantão de dúvidas faixa branca, o nosso querido aluno Lucas, tá bom? Do curso de Eletrônica Fácil, turma 3, ele fez a seguinte pergunta: Buenas, professor Rodolfo, curti muito a aula, minha pergunta é em relação à pasta, olha só. Essa pergunta aí, gente, é uma pergunta... deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem dúvidas sobre pasta de solda, fluxo de solda, álcool? Tem? Não esquece de colocar aqui a sua opinião, quem que é melhor, quem que é pior, para que serve aqui nos comentários desse vídeo, tá bom? Depois você deixar o seu like, eu gosto mais do fluxo para solda, o líquido, o pastoso, a pasta de soldar, enfim, muito mais, e coloca aí, porque a sua opinião vale muito aqui na família Eletrônica Fácil, tá bom? E a dúvida do Lucas é a seguinte: em relação a pasta e fluxo de solda, qual seria a sequência de uso destes dois na soldagem eletrônica? Pergunta do Lucas. Dúvida de um é dúvida de muitos, então vamos para cima. Gente, é o seguinte: Lucas e família Eletrônica Fácil, não existe uma sequência que você deve adotar como padrão para você usar fluxo de solda líquido, fluxo pastoso, pasta para soldar e muito mais. O que existe é um critério técnico, que você vai analisar a sua placa eletrônica, que na verdade é o ponto que você está soldando, que é o famoso pad, tá bom? O lead, que é o terminal do componente, tá? Para a gente anotar bem essas informações, deixa a hashtag aqui para mim, pad, hashtag lead aqui embaixo para mim nos comentários, tá bom? E aí o que acontece? Primeiramente, se o mundo fosse perfeito, não precisaria fluxo para solda. Se o mundo todo fosse perfeito, tudo não precisaria. Por quê? O fluxo para solda, que é esse cara aqui, ó, esse cara aqui é o fluxo líquido da Implastec, que é a melhor marca do mundo, tá, gente? Deixa aqui a hashtag Implastec também, o pessoal curte demais, apoia demais o trabalho da Eletrônica Fácil, tá? Então, o fluxo para solda, o No Clean da Implastec, ele é um fluxo líquido que ele vem para corrigir qual é o problema? O problema de você fazer uma solda eletrônica e existirem impurezas na sua placa eletrônica e no terminal do componente. Que impurezas são essas? A mais clássica de todas é a famosa oxidação. Oxidação. Vulgo ferrugem, tá bom? É aquela famosa deterioração que acontece nos metais que entram em contato com oxigênio e a longo prazo eles vão corroendo, tá? Vai oxidando, tá? Então, oxidação em eletrônica, em soldagem, é um dos maiores inimigos para que você possa fazer um trabalho perfeito, tá bom? Por quê? Porque a oxidação, ela dificulta a aderência da solda na placa eletrônica que você está montando. Então, por exemplo, vamos supor que você está soldando aqui o shield do Eletrônica Fácil para Arduino, que a gente usa no nosso curso de Arduino. Tá soldando lá, belezinha, né? Fazendo a sua solda. E aí você olha para o terminal do componente, não sei se já aconteceu com vocês, se já aconteceu, você fala aqui para mim nos comentários, tá? De você fazer uma solda eletrônica e lá no terminal ficar um ponto preto, um pontinho preto lá. O que é esse pontinho preto que ficou lá no terminal que você soldou? É uma oxidação que está interna na sua solda. Olha que louco, então você soldou, a solda preencheu tudo, a sua ilha, o ponto, né, que você está soldando, top de linha, show de bola, né? Só que daí ficou um ponto preto exatamente lá no terminal. Esse ponto preto quer dizer que a oxidação penetrou internamente na sua solda e a longo prazo ela vai degradar a condutividade elétrica do ponto
que você soldou dessa maneira. Ou seja, você pode vir a ter problemas de contato elétrico a longo prazo. Sempre quando a oxidação ela está misturada na sua solda, no ponto que está soldando, isso pode vir a gerar uma depreciação eletrônica naquele desempenho daquele componente naquele ponto, do seu circuito, da sua placa, tá? Então, o que é ideal? O ideal é que você elimine essas oxidações, essas impurezas, para que o seu circuito tenha o melhor desempenho possível, tá? Como que você faz isso? Você precisa colocar uma substância lá, que quando você aquece com o seu ferro de soldar, né? Então, quando você pega o seu ferro de soldar, ela aquece lá a sua placa eletrônica, a temperatura do ferro de soldar reaja com esse fluido e elimine, retire do ponto que você está soldando aquela oxidação. Quem faz isso? É o famoso fluxo para soldar, tá bom? E a pergunta do Lucas falou sobre sequência. Na verdade, como que você escolhe o fluxo para soldar? É de acordo com o nível da oxidação no seu circuito eletrônico, na sua placa, no seu componente, tá bom? Por exemplo, você vai soldar a sua placa eletrônica e você não enxerga basicamente oxidação, muito levinha a oxidação, quase nada, tendendo a zero, então você pode usar o famoso fluxo líquido. Porque o fluxo líquido ele é um fluxo que ele vai ter um reagente, né, uma substância, que é de nível levíssimo de reação com as oxidações. Ou seja, ele vai limpar para você oxidações leves, tá? No seu circuito eletrônico, no seu componente, no seu pad ou lead terminal lá do componente, tá bom? Então, se a sua placa está tudo bem, o componente está show de bola, usa o fluxo líquido, que ele vai eliminar impurezas leves, vai facilitar o processo da molhagem da solda, que a solda se espalhar por todo o ponto, formando o perfil de vulcão. E aí você vai fazer uma solda espetacular. E aí o fluxo líquido ele é muito bom, porque quando você aquece ele, na placa eletrônica, ele reage e evapora. Então ele não fica na placa eletrônica, tá? Depois de aquecido, tá bom? Mas mesmo assim eu ainda gosto de fazer limpeza com álcool isopropílico, tá bom? Agora, a segunda classe de fluxo, tipicamente, é o fluxo pastoso, tá? Fluxo pastoso, que também é da Implastec aqui nesse caso, tá? O fluxo pastoso você vai encontrar no mercado pelo menos de 3 a 4 tipos de fluxo pastoso, tá? Vamos lá então. Quais são os 4 tipos de fluxo pastoso? Primeiro, tem fluxo pastoso no clean também, tá, pessoal? Que é aquele fluxo que você pode usar, pode soldar e não precisa fazer a limpeza dele, tá? Grau de acidez e reação com oxidação, baixíssimo, bem levinho, tá? Depois você tem o RA, RMA e o R, tá? Nesses três aí, o R, RA e RMA, você tem aqui 3 diferentes tipos de classe de acidez, tá bom? Beleza? Entre eles, o R e o RA são os dois que você tem uma necessidade de limpeza de oxidação brutal. Ou seja, você só usa o fluxo pastoso que está escrito na frente RRA. Inclusive, pouca gente sabe disso, tá? Se você não sabia também, deixa a hashtag aqui. Essa eu não sabia, tá bom? Mas você só vai usar o R e o RA quando o seu terminal do componente ou a placa tiver com nível de oxidação pesadíssimo, tá bom? Ok? Por quê? Porque se ficarem resíduos desse fluxo pastoso na sua placa, ele é muito bom para fazer o processo de soldagem, solda fica perfeita, livre de oxidação, só que se você deixar na placa eletrônica a longo prazo, ele pode vir a deteriorar também o funcionamento da sua placa eletrônica, até porque ele tem propriedade levemente ácida. Por quê? Porque é para limpar as oxidações, né? Não tem milagre, né, pessoal? Tá bom? Então, o que acontece? Obrigatoriamente, você vai ter que fazer a limpeza da sua placa eletrônica com álcool isopropílico. Álcool isopropílico, tá? Se você não fizer a limpeza com o álcool isopropílico,
essa placa eletrônica está candidata a ter problemas de funcionamento lá no futuro, tá bom? Beleza? Não, e esses problemas que eu estou falando não é problema que, se eu deixar fluxo na solda, entre duas soldas, uma juntando com a outra, vai gerar um curto. Não, não é isso, tá? Quer dizer que ele, a longo prazo ele vai acabar corroendo mesmo o seu sistema eletrônico, tá? Beleza? Então é isso mesmo que acontece, tá bom? Beleza? Então ele é bom para um lado, e se você não limpar porque gerou preguiça, ou porque inúmeros motivos, ou porque você não está comprometido com a placa do cliente que está fazendo a manutenção, ou você está deixando esses aspectos show de bola importantes de lado, você pode vir gerar um problema lá na frente, tá bom? Então não seja um técnico que não faz limpeza de placas eletrônicas. Pega lá o álcool isopropílico, pega a sua escovinha antistática, tá bom? Pega o seu paninho antistático e faz lá a limpezinha show de bola da sua placa eletrônica, tá bom? E aí o fluxo pastoso mais usado no mercado é o RMA, tá bom? O que é o RMA? RMA, o M quer dizer que ele tem uma reação média, tá bom? E como ele tem uma reação média, ele serve para os diversos casos. Tanto aquele caso que está mais suave, tanto o caso que está um pouquinho mais severo. Daí você aplica um pouquinho mais, aquece um pouquinho ali, e ele dá conta da maioria das situações, tá bom? Mas você também tem que fazer a limpeza da sua placa eletrônica após a utilização do fluxo pastoso, tá? Benefício do fluxo líquido: aqueceu, evaporou, já era, resíduo tendendo a zero, tá bom? Malefício: toda vez que você vai ressoldar, você tem que aplicar mais. Então aplica mais, ressolda, aplica mais, ressolda, aplica mais, ressolda, aplica mais, ressolda. Então se você for soldar e dessoldar 10 vezes a sua placa eletrônica, você vai ter que fazer isso 10 vezes, tá bom? Fluxo pastoso: benefício: quando você aplica na placa eletrônica, enquanto você deixar ele na superfície da placa eletrônica que você está soldando, tá? Enquanto você deixar ele na superfície do ponto que você está soldando, ele vai estar lá e a substância dele reagente vai continuar lutando para fazer a limpeza da sua ilha de solda e proporcionar a melhor solda possível para você, tá bom? Beleza? Malefício, probleminha: você tem que limpar. Então o outro não precisava esquentar a cabeça com a limpeza, isso que você vai ter que limpar de qualquer maneira, tá bom? Lembrando que nenhum dessas substâncias aqui dos fluxos da Implastec é condutivo, tá bom? Não são condutivos, ok? E aí entra a terceira variável desse dilema aí, que é a famosa, todo mundo digita assim, né? Pasta de solda, todo mundo digita assim. E que na verdade é uma nomenclatura que não está totalmente correta, né? Então olha lá, ó. Todo mundo vai no Google lá e digita assim, pasta de solda. Então, olha só, pasta de solda, eu entendo como, se você pegar esse rolinho aqui, ó, de solda, ó, que é a solda em fio. Isso aqui é solda, né, pessoal? Não é isso aqui que é a nossa liga de solda? Não é isso aqui? Tá? O que eu entendo por pasta de solda? É isso aqui em pasta, tá? É você pegar isso aqui, é você triturar a liga de solda com fluxo, ou você gerar microesferas de solda com fluxo, e aí você aplicar na sua placa eletrônica e usar para fazer a sua soldagem de forma show de bola. Isso eu entendo como pasta de solda, tá bom? E muita gente, inclusive, olha esses produtos aqui como pasta de solda, mas qual é a nomenclatura correta? É pasta para soldar, ou seja, é uma pasta que vai ajudar no processo da solda, mas ela não é constituída de solda, tá bom? Então o correto, pessoal, tá bom? É pasta para soldar. Por exemplo, Soldatec, da Implastec também. Então, olha lá que bacana, ó. Vou dar um clique aqui, ó. Olha lá, a Implastec, inclusive, acertou na embalagem do Soldatec. Olha lá que top de linha. O que está escrito aqui, ó? Pasta para soldar. Então é uma pasta que contribui para a soldagem eletrônica. Tá bom? Tá bom.
Tá, professor, mas e aí? Eu uso a pasta ou eu uso o fluxo? Qual é melhor? Qual é pior? Tem melhor ou tem pior? Afinal de contas, quando que eu uso essa pasta para soldar e quando que eu uso o fluxo pastoso? E aí, qual é a diferença técnica, tá? Pessoal, a diferença técnica é a seguinte. Conversando com a galera da Implastec, eu fui até o escritório da Implastec e conversei bastante com eles e a gente bateu um papo super bacana sobre isso. E falando sobre a característica do produto, a pasta para soldar Soldatec, ela tem uma quantidade de breu, que é um dos produtos principais da constituição do fluxo para soldar, tá? A quantidade de breu da pasta para soldar é muito maior do que a do fluxo pastoso, tá bom? E até por isso é que a constituição da Soldatec, da pasta para soldar, ela é mais rígida, ela é mais dura, ela não é o fluxo pastoso que você aperta lá, ele vai caindo, vira uma pastinha, não. É basicamente como se fosse uma pasta rígida, né? Por isso que ela tem esse aspecto rígido, por causa da incidência do breu. E o breu, ele é um produto espetacular para fazer limpeza de oxidação de placas eletrônicas quando inserido junto com outros produtos no fluxo, na pasta para soldar, entre outros, tá? E tecnicamente falando, a pasta da Soldatec, né, a pasta para soldar Soldatec, também é espetacular, maravilhosa e show de bola. E funciona maravilhosamente bem. Ela é condutiva? Não é condutiva. Eu já fiz o teste, não é condutiva. Muita gente, inclusive, fala assim, a pasta para soldar é condutiva, a da Implastec não é. Tem outras pastas no mercado que são condutivas porque elas têm chumbo e outros derivados aí. Aí elas são condutivas, mas a Soldatec não é. Então, em termos de limpeza de oxidação, qualidade da soldagem, você pode usar a Soldatec para soldagem eletrônica sem problema algum. Ela foi feita para isso. Tá bom, pessoal? Beleza? Mas aí, é um critério muito técnico. A pasta para soldar, a Soldatec, você pode usar para qualquer situação. Todavia, eu usaria ela num momento que está muito complicado eliminar a oxidação do ponto que está soldando. Ou seja, você tem uma oxidação de nível alto, onde o fluxo líquido sozinho não resolveu e possivelmente você aplicou um pastoso laterite. Se você aplicar a pasta para soldar da Soldatec, como ela tem muito breu, ela vai eliminar com muita facilidade essa oxidação, tá bom? Beleza? Então, na verdade, fica muito a critério do técnico, do robista, do amante do mundo da eletrônica, qual vai usar, em qual situação. A partir da sua vivência profissional. Por exemplo, tem gente que só usa Soldatec, tem gente que só usa fluxo líquido, tem gente que só quer saber de fluxo pastoso e tá tudo bem. Quem tá certo ou quem tá errado? Não existe certo ou errado absoluto. O certo é você fazer uma soldagem com qualidade, preservando a integridade da placa, circuito eletrônico e proporcionando para o seu cliente, para sua placa, para o seu desenvolvimento, a melhor qualidade possível, tá bom? Beleza? Mas os três estão certos para usar e pode usar tranquilamente, tá bom? O que você não pode usar, que é perigoso, são pastas para soldar ou as famosas pasta de solda, que são condutivas, que tem chumbo, e aí isso aí pode gerar problemas para o seu circuito eletrônico, tá? Beleza? Soldatec é espetacular, já fiz vários vídeos no canal, inclusive pesquisa aí no YouTube depois Soldatec, você vê que eu fiz um vídeo review completo dela, que funciona de forma maravilhosa, tá bom? A única coisinha é que você vai ter que se preocupar também com a limpeza do Soldatec. Por quê? Porque o Soldatec, ele é rígido, né? Ele é uma pasta para soldar. Então você vai ter que pegar, vai ter que gastar o álcool isopropílico para poder fazer a limpeza, tá? Vai ter que usar lá, eu recomendo até que, se possível, inclusive eu tenho vários aqui, ó, que você use cotonetes para você fazer a limpeza do excesso de pasta
tá bom? Então você passa o cotonete, passa um paninho antistático para fazer a limpeza e a absorção desse excesso, para daí então você fazer uma limpeza com escovinha, tá? E deixar sua placa brilhante, tá bom? Então você não pode usar o Soldatec, por exemplo, e deixar na sua placa lá, porque senão a sua placa ela vai ficar totalmente grudenta e a longo prazo isso pode vir a piorar, né? Vai acabar corroendo, não tem jeito, é o que o professor Rodolfo acabou de falar para vocês, tá bom? Beleza? Mas não existe, meu querido amigo Lucas, tá? Olha o que a pergunta do Lucas gerou pra gente, tá? Então, meu amigo Lucas, não tem uma ordem, tá? Específica para você usar ou um ou outro. O que você vai levar em consideração é o nível de oxidação e o produto que mais você se adequa no mundo da eletrônica, tá bom? Adequa não, né? Adequa. O que mais você gosta, tá bom? Meus queridos, espero que vocês tenham curtido demais esse insight aqui. Não esquece de deixar o seu like, a sua inscrição no canal aqui do Eletrônica Fácil, professor Rodolfo, tá? O seu comentário aqui com a hashtag fluxo de solda, pasta de solda. Se você digitar tudo isso aí de solda no YouTube, o professor Rodolfo ensina demais, assim como lá no curso de Eletrônica Fácil também, tá bom? E é claro, você tá esperando o quê? Se você ainda não baixou o e-book gratuitamente lá no curso de eletronicafácil.com.br, clica no link aqui da descrição do vídeo e baixe esse livrão de mais de 200 páginas, feito com muito carinho e amor do fundo do coração para todos vocês, tá bom? Mas não esquece de dizer para mim também aqui qual é o cara que você mais gosta, o fluxo para solda líquido, pastoso, a pasta para soldar Soldatec. Fala aí, conta aí pra gente nos comentários, tá bom? E é claro, se quiser fazer um curso completo de eletrônica comigo e com essa família incrível chamada Família Eletrônica Fácil, postar suas dúvidas na plataforma, participar do nosso grupo VIP, esquece de clicar aí no link da descrição, necessário o curso eletronicafácil.com.br. Fechou? Um forte abraço, galera, tamo junto e vamos lá, que tem muitas dúvidas vindo por aí. Fechou? Valeu, tamo junto e vamos pra cima!